Glória a Deus. Nós vamos estar meditando por algumas semanas a respeito do ministério do Espírito Santo, né? E nós falamos domingo, já que a gente estaria começando hoje a falar a respeito do Espírito Santo. Tem o verso, veja se vocês conseguem colocar aí o Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis 1, 2. Diz assim que era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando vamos falar do Espírito Santo, se os irmãos, eu vou aqui na ideia do Daniel, convidar os irmãos para vir para cá. Eu fico olhando só para um lado, né? Por favor, eu sei que tá bom aí, né, onde você está, mas eu queria incomodar os irmãos, podem vir mais para frente, né? Aquele que não der pelo menos um passo para frente, eu vou lá buscar para poder ficar mais na frente, tá certo? Vamos ficar mais aqui na frente, todo de um lado de cá. Olha aí, viu? Muito bem. Então, nós podemos ver nesse versículo 2 algo muito importante, que muitas pessoas têm uma ideia de que o Espírito Santo, ele só começou a ter seu ministério a partir de Atos 2, né? Do Pentecostes. Mas a gente está muito enganado a respeito disso. O Espírito Santo, ele deve estar presente em todos os momentos que a gente possa observar na palavra de Deus, né? E nós vamos ter muitos textos dentro das Sagradas Escrituras que vai nos trazer esse conhecimento. A gente vai devagar, ninguém tem pressa. O importante é que a gente vá aprendendo, e quanto mais a gente aprende o caminho, mais a gente consegue chegar em algum lugar específico. Quando a gente não conhece o caminho, o que acontece? A gente erra muito, né? Hoje, você quando vai de um lugar para outro, você vai com o GPS, né? Aí você coloca lá, agora aqueles programas, Waze, Google Maps e outros aí, você coloca lá o endereço e você vai, né? Qualquer lugar você chega. A questão é que você não conhece o caminho e muitas vezes você fica meio que assim, numa situação delicada, preocupante, e às vezes você não sabe que aquele caminho que você vai estar chegando ali, às vezes você tem até receio de que chegue onde você quer, mesmo sabendo que já ter experimentado outras vezes aquilo, né? E muitas vezes isso acontece. Mas quando a gente tem, na verdade, o conhecimento do caminho, a gente já experimentou, a gente vai até de olho fechado, né? Não vai de olho fechado se estiver dirigindo, mas a gente vai até de uma forma automática. Então, para conhecer os mistérios de Deus, para conhecer os ensinamentos da palavra de Deus, para conhecer o que realmente importa para nós, é preciso ir no caminho, aprender o caminho. Para a gente conhecer o Espírito Santo, se eu perguntar em qualquer lugar, qualquer igreja, em qualquer momento, quem é o Espírito Santo, todo mundo vai dizer que é Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, que faz parte da Trindade, né? Então todo mundo vai falar isso. A questão é, como você sabe que realmente esse Deus está agindo, né? E como Ele está agindo na sua vida. Porque quando a gente fala de uma coisa que já está bem aqui na frente, lá pelo meu 8º ponto, né? 11º. Quando a gente vai falar do fruto do Espírito, certo? Então, a gente fala do fruto do Espírito, mas nós estamos falando do fruto do Espírito Santo que habita em nós, não é nosso fruto. Você percebeu que para você ter paciência, ter calma, ter tranquilidade,
que para você ser amável, para você ser longânimo, para você ter fé, não parte de você, porque o fruto é do Espírito, ou seja, do Espírito Santo. No entanto, quando alguém tem paciência, você diz, olha como fulano é paciente, e não está entendendo que quem está interagindo naquela pessoa é o Espírito Santo. Razão porque muitas vezes nós temos uma ideia, temos até até acreditamos que nós temos o Espírito Santo e às vezes ele não está em nós. Aí tem um problema sério, né? Um problema sério teológico, doutrinário, que se a gente não tem o Espírito Santo, a gente também não tem Jesus. Diz que quando a gente recebe Jesus, vem completo, né? Vem Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu concordo. Só que a missão do Espírito Santo, ela precisa encontrar espaço, tá? Então, nesse momento, a gente vai estar apresentando aqui o Espírito Santo. Por isso, quando você lê logo o 2º versículo da Bíblia, você vai encontrar esta pessoa chamada o Espírito Santo, né? Porque no princípio criou Deus, né? O versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é isso? Então está lá, e depois diz que a terra era sem forma e vazia, né? Ou a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. É uma coisa muito difícil da gente captar, mas diz que dentro desta terra que não tinha uma forma, era vazia, era algo estranho à nossa percepção. Ali diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tem alguma tradução que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? Porque a palavra, a língua hebraica, ela usa uma palavra para muitos sentidos, né? Mas quando a gente vai dar uma olhada lá, no ruach, né? Que a gente diz ruach, né? No português, trazendo aqui o português de Ceará, né? Ruach, a gente diz assim, né? Mas é ruach, quer dizer vento, uma ventania. Havia uma tempestade que estava naquela terra, tá? Havia um vento. E o vento, ele produz energia, ele produz movimento, ele produz acontecimentos. E ali, então, a ideia que se tem do Espírito Santo original naquele momento, nessa palavra, muita gente diz que é vento, tá? Que era vento mesmo. Ao tempo que aí chega alguns teólogos, e eu não vou discordar, que diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, a ventania era tão forte, o movimento do Espírito Santo era tão grande, que dava também uma ideia de estar parado, certo? Mas é porque ele estava fazendo algo, criando algo. E ali vem uma segunda ideia a respeito do Espírito Santo. Estamos apresentando o Espírito Santo lá no princípio. É que ele estava como uma galinha chocando os ovos. O pinto só nasce quando tem a chocadeira, né? Tem a artificial hoje, ou quando recebe o que a gente chama de um calor especial. O ovo, ele precisa de um calor, tá? Um calor não muito quente, porque senão o ovinho fica cozido, né? Mas também, se for muito frio, não vai resolver nada. Mas tem uma temperatura que é produzida, tá? Pela galinha ou pela chocadeira, se no artificial, uma temperatura que vai formando aquele pintinho dentro daquele ovo e vai gerar vida. Então, isso quer dizer o quê? A ideia do Espírito Santo é que ele é um Deus tão integral, tão ativo e participante, e que não pode ficar no anonimato ou ficar na forma como a gente está querendo. Por exemplo,
temos aqui agora duas convicções. Primeiro, estamos aqui falando sobre o Espírito Santo e estamos percebendo que ele se move dentro de nós, ou seja, num vento, mas também que o seu calor vem sobre nós, ou seja, para gerar sempre algo novo. O que vem existir dentro de nós parte de uma ideia da mesma concepção da galinha sendo chocada ali para gerar vida. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Muita gente tem dificuldade de entender o que significa falar do Espírito Santo, porque quando se fala em sobrenatural, a gente parte para o lado do inimigo. Quando vai se falar de sobrenatural, a gente vê fantasmas, né? Que a gente criou fantasmas. Quando vai falar de sobrenatural, a gente vê demônios. Mas a gente esquece que ao se falar do sobrenatural, nós estamos falando do que é peculiar a Deus e é peculiar então ao Espírito de Deus, tá? Porque quando Deus começou a falar, o clima estava formado para existir. E quem formou esse clima foi o Espírito dele, o Espírito de Deus, certo? E aí, nesta rápida introdução a respeito do Espírito de Deus, você vai ler em Atos capítulo 2, verso 17. Mas antes de ler Atos 2,17, vamos para Atos 19, e você vai ler em casa, você anota e lê em casa, certo? Tá bom? Ou então depois você grava aqui, eu acho que está gravando, você vai lá de novo e pega os textos, tá certo? Atos capítulo 19, você vai encontrar que o apóstolo Paulo, ele estava já em constante atividade missionária, certo? Algo aconteceu nele que mudou a sua estrutura, fazendo com que ele fosse impulsionado a fazer algo. Esse algo é exatamente o que a gente entende das ações missionárias, das viagens missionárias, dos atos missionários, né, da forma em que Deus tomou Paulo para agir. Mas ele chega lá em Atos 19, e Paulo, ele chega, né, ali, numa dessas viagens, a um grupo de crentes. E ele questionou, ele indagou a respeito do Espírito Santo. Muita gente tem algumas ideias que, não sei de onde tirou isso da cabeça, que quando houve a formação do que a gente tem como Bíblia Sagrada, aqui se fechou tudo. Não precisa mais de sinais, não precisa de prodígio, não precisa de ser revestido, não precisamos de batismo, não precisamos de batismo do Espírito Santo, não precisamos de revelação, não precisamos mais nada, porque fechou aqui. Eu não sei de onde tirou essa ideia, tá? Aí cria-se que parou tudo e agora a gente só tem para ler a Bíblia e vai criando nosso conceito. Ora, se fosse assim, também tinha parado as ações do diabo. Ele parou de agir? Ainda a gente percebe que tem pessoas que, mesmo não crendo que o Espírito Santo age, mas ele consegue falar ainda dizendo assim: rapaz, aconteceu isso assim, foi uma ação satânica, né? Então, opa, aí você crê no outro lado, mas não crê. E aqui Paulo, ele questiona com esses crentes, tá? Porque ele perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo desde que eles creram. A resposta deles foi: nem mesmo ouvimos falar. Já conheciam Deus, tinham entendido a pregação do Evangelho em Cristo Jesus, tinham recebido Jesus Cristo, eram salvos, mas não tinham ainda a experiência
o conhecimento do agir do Espírito Santo. Nem sequer haviam conhecido sobre o Espírito Santo. Mas quando a gente observa na Bíblia, ele está presente desde aquele momento na Bíblia, o registro, né? Porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele existe antes da fundação do mundo. O Espírito Santo precede a todas as coisas. A gente fala, Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, né? É uma ideia que a gente tem quando a gente já tem a percepção pela Bíblia de todos os acontecimentos, tá? Aí a gente diz que ele foi crucificado antes da fundação do mundo, certo? Mas na verdade ele só foi crucificado naquele período da história, aí lá pelos anos 30, 35, por aí, né? Da nossa era, é que ele realmente foi crucificado, tá? A ação se deu, a concretização se deu ali. Então, o efeito não é antes da fundação, não é antes daquela data. O efeito do que aconteceu na cruz só passou a existir pós-cruz, pós-sacrifício. Antes não. É como, por exemplo, deixa eu tentar ser aqui. No direito penal, a gente aprende uma coisa bem interessante. Fulano ficou com raiva de outro, teve vontade de matar. No coração dele veio um ódio todinho. Minha vontade era de matar. Ele nem abriu a boca e disse nada, mas ficou lá, a vontade era de matar. Ele pode ser condenado pela tentativa de homicídio? Não. Porque ele não concretizou, não esboçou qualquer espécie de ato para que aquilo acontecesse, tá? Então, o sacrifício de Cristo aconteceu lá naquele dia, naquele único dia. Retroagiu seus efeitos? Claro, por causa do poder do sangue de Jesus, tá? E atingiu aos que esperavam na promessa, mas não é o nosso assunto é o Espírito Santo, né? E aí ele diz assim, que nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Agora, muita gente diz que já ouviu falar do Espírito Santo, muita gente já diz que tem o Espírito Santo, mas os seus atos não condiz com o do Espírito Santo. Aí a gente cai naquele texto que fala que o Espírito nosso luta contra a nossa carne, né? E a nossa carne contra o nosso espírito, certo? Porque a nossa carne, ela tem desejos. Desejos que ferem a Deus, fere ao próximo e fere a nós mesmos. Se você analisar, tudo aquilo que a carne quer fazer, ela prejudica alguém. Diferente do espírito, porque o espírito, o nosso espírito, nascido de novo, o que ele faz, o que ele promove, faz bem. Faz bem a Deus, faz bem a pessoa que está próximo da gente e faz bem a nós, está entendendo? Aí quando nós passamos para a questão do Espírito Santo, se ele está em nós, nossas atitudes têm que ser pautadas na identificação com ele, com o Espírito Santo. Aí onde começa a complicar, né? Porque nós passamos a ter uma concepção, nós passamos a ter um conceito de que temos o Espírito Santo, mas verdadeiramente este caminho até ele não foi devidamente elaborado entre nós e ele. Por isso que muita coisa se torna vaga dentro da gente. Por isso que muita gente começa hoje, amanhã desiste. Por isso que muita gente tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia, tem dificuldade de partir o pão. E eu vou no outra área, tem dificuldade de ser dizimista,
porque na verdade ele faz as análises baseadas no seu conceito, na sua concepção. Ele cria definições a respeito de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo na sua maneira. E tem pessoas que dizem, não, eu creio desse jeito, eu creio daquele outro, né? Então aí são concepções humanas. Não pode ser concepção espiritual, porque a concepção espiritual, ela nos leva a uma dimensão espiritual. E é isso que Deus quer resgatar no seu povo, na sua igreja, tá? Na primitiva, ela experimentou isso de uma forma grandiosa, mas, pasmem, foi por pouco tempo, tá? Quando, nos anos aí do século XIX, 18 para 19, começou a haver uma ação do Espírito Santo, não foi uma percepção, assim que a gente pode falar, uma percepção na sua totalidade. Passamos a perceber uma ação do Espírito Santo onde está apenas enquadrada na relação com dons espirituais, mas vai muito mais, porque tem pessoas que têm dons espirituais, mas o fruto do Espírito está uma negação. Aí há um conflito que precisa ser trabalhado, precisa ser reorganizado dentro de nós. Por isso tem muita confusão, tem muita barreira, tem muita meninice, tem muitas coisas que são erradas. E a gente vai, então, conhecendo por aqui. Aí quando você chega em Atos 2,17, diz assim, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre os crentes da Igreja Batista Ágape em Montese. Você não lê o texto para dar essa glória. Ele está dizendo sobre toda carne. Você observa que ele está dizendo que eu derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Deus não limitou sobre os judeus, sobre os apóstolos, sobre aqueles 500, né, que viram Jesus subindo, sobre os 120 que estavam no cenáculo no dia do Pentecostes. Não, ele diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Então, o Espírito de Deus, ele está agindo em toda a carne. Por isso nós não podemos limitar o que muitos irmãozinhos limitam, dizendo que tem uns que foram escolhidos para a salvação e outros não, porque senão não seria sobre toda a carne. Aí haveria uma antinomia, como diz no direito, né? Na hermenêutica jurídica, havia uma antinomia, ou seja, duas normas conflitantes. E Deus não entra em contradição. Ele não fez ninguém lá no começo, antes de existir a terra, dizendo que já estava feito para ir para o céu. Jamais. Mas ele está dizendo aqui que nos últimos dias, diz o Senhor. Se você lê igual a mim, então você vai entender o que está aqui. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Onde tiver uma carne, um ser humano, quando está falando carne é ser humano, né? Onde tiver uma pessoa que pensa, o Espírito Santo está sendo derramado. Cabe a ela trazer para dentro dela, porque cada um tem domínio sobre sua vida, autoridade sobre a sua vida. Aí ele diz uma coisa: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Opa, tem um problema também aqui acontecendo nesse texto. As mulheres
foram feitas para ser enfeite de igreja ou para ter atitudes de igreja. Ele não está dizendo que são os filhos que profetizarão. Ele está dizendo filhos e filhas. Se formos para a linguagem das igrejas tradicionais, onde diz que o profetizar é pregar, o que a Bíblia já colocou, então estamos com um problema com algumas pessoas que as mulheres não podem pregar. Aí entrou num clima, né? Mas o que a Bíblia diz é que eu entendo que Deus não é só acepção de pessoas, é de homem e mulher. Em algum momento, alguém faz alguma acepção, ou ele procura inserir dentro de um contexto os seus entendimentos, e ele pega a palavra de Deus e coloca assim. Por exemplo, muitas palavras proféticas, muitas profecias que são dadas, a pessoa vem recebendo de Deus e no meio do caminho ela atropela, porque ela pega aquela palavra que Deus deu e ele associa com o conceito que ele tem sobre aquela sociedade, sobre aquele grupo. E às vezes quando ele conhece a pessoa, pior ainda. Não é? Então nós precisamos estar entendendo o que significa a palavra de Deus. Nesse primeiro momento de apresentação do Espírito Santo, nós precisamos quebrar estas barreiras para que a gente possa então entender sobre estas verdades. E ele diz mais, vossos jovens terão visões. Quando ele diz vossos filhos e vossas filhas, ele acabou de quebrar qualquer espécie de barreira, qualquer espécie de distinção entre homem e mulher, tá? Todos podem profetizar. Mas ele segue na sequência e ele diz: vossos jovens terão visões. Onde está a visão dos jovens? Ficou em quê? Nos objetivos da sua vida para prosperar? Isso não é visão espiritual, é visão de coach, né? Eu tenho uma visão de que eu vou avançar, vou prosperar. Eu tenho uma visão de que eu vou constituir uma família. É uma visão particular, é um objetivo meu. Mas você está seguindo uma sequência profética dada por Deus. Em Joel, há um profeta chamado Joel, que foi testada a profecia, porque aqui Lucas, ele declina a profecia de Joel. Então ele testou a profecia, foi testada, ela foi real, tá? Foi uma profecia real, que não se cumpriu, e está se cumprindo. Porque ele diz nos últimos dias. O Pentecoste abriu. Quando a gente fala do dia do Pentecoste, abriu a contagem regressiva para esta fase chamada últimos dias, tá? Então estamos nessa contagem regressiva. Então estamos vivendo esses últimos dias. Então mulheres e homens, não tenham medo de serem usados pelo Senhor para pregar, para profetizar, para trazer o que Deus tem no seu coração para trazer para o coração do ser humano, viu? Mas ele continua dizendo: vossos jovens terão visões. Quando ele está falando jovem, ele está falando de pessoas ainda que têm uma adolescência e juventude, tá? Que ela segue, e os jovens, para o povo oriental,
ela ia até os 30 anos de idade, certo? Na nossa legislação, o adolescente, ele vai, se eu não me engano, até os 20 anos, eu não tenho muita convicção agora, e depois disso vira jovem, tá? Mas o que ele está querendo dizer é que ele pega Samuel, aparentemente um menino, que é um jovem, e ele passa a falar para Samuel. Aí você diz, e Deus fala com criança? Fala! O Espírito Santo age numa criança? Age. Por que que as nossas crianças não estão tendo essa percepção? Porque não estamos orando por elas, não estamos ensinando elas, não estamos colocando dentro do caminho que leva ao Espírito Santo. Esse é o nosso problema. E sem o Espírito Santo, é como o ser humano sem o Espírito. Ou um morto ou um zumbi. Não tem sentido, não pensa, não tem nada. É um zumbi, é um morto, certo? Aí, o fato é que Deus está desejoso, neste momento, de derramar seu Espírito sobre nós. O desejo de Deus não é que a gente tem que ficar numa angústia para ser batizado, porque tudo começa pela fé, meus queridos. Tudo na nossa vida precisa de um passo de fé. O aceitar Jesus Cristo é pela fé, o receber o Espírito Santo é pela fé, o permitir ou ser usado pelo Espírito Santo decorre da fé também, tá? Então, nós precisamos entender que o ministério do Espírito Santo, para ser parte desta revelação especial do poder de Deus, nós precisamos ir conhecendo a palavra. Por isso, Paulo chega para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, e ele vai dizer uma coisa muito interessante. Quando Paulo ele chega lá para Timóteo, ele vai dizer assim: Timóteo, até a minha chegada, aplica-te a o quê? Leitura. Ei, gente, não tinha Novo Testamento. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tinha uma leitura, porque no Antigo Testamento nós vamos ver que o Espírito Santo está presente de uma forma extraordinária. Nós vamos ver no Antigo Testamento que o Espírito Santo é onisciente, onipresente e onipotente. Nós vamos ver no Antigo Testamento e no Novo que o Espírito Santo é Deus. Então ele chega e diz para Timóteo: aplica-te à leitura e depois à exortação. Exortar não é brigar com as pessoas, né? Tem gente que está levando para o lado errado esse negócio de exortar. Dá carão, ir para púlpito para ficar jogando os seus sentimentos contra as pessoas. Isso é errado demais, gente. O púlpito não é para isso, não. A exortação é exatamente uma palavra que leva a gente a descortinar aquilo que provavelmente estamos sendo conduzidos a fazer errado, por erro do nosso pensamento, e nos colocar dentro do trilho certo para continuar na jornada. Isso é exortação. Mas não é dizer que você vai para o inferno, é dizer que você está mundano, tá? E a gente às vezes usa púlpito para lenhar os outros. Às vezes a gente está ferido e quer ferir os outros, né? E isso não funciona. Mas ele está dizendo:
Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, você só vai ensinar depois que você lê, depois que você aprende. A leitura abre as portas para entender. Agora, a leitura não é essa leitura rápida não, né? Leitura é você parar para examinar. A leitura, ela tem essa possibilidade da gente abrir. Quando a gente tem essa capacidade, a gente vai enxergando mais. E isso Deus nos dá, e com o decorrer do tempo, também nós desenvolvemos. Ou seja, por exemplo, quem faz direito, ele tem uma percepção quando lê uma coisa, porque ele vai vendo detalhes, palavra, como é que está aquela coisa todinha, o significado, vai olhando tudinho. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, a gente tem que também parar, vai bem devagar, vai lendo. E outra coisa, não cometa um grande erro que a gente comete, inclusive eu, mas eu estou melhorando, viu? Eu não gosto de dizer que eu sou essas coisas todas, não. Eu não sou essas Coca-Cola, os irmãos já sabem disso, né? E eu sou bem franco. Mas eu quero dizer uma coisa, às vezes está lendo um texto da palavra de Deus, hein, tá, olha aí, fulano, está certinho para ele. Nada que você estiver lendo é para ninguém. Quando você está lendo a palavra de Deus, o que você está lendo é para você. Esquece as pessoas. Quando você lembrar de alguma pessoa, você dobra o joelho e diz: eu abençoo a vida dela. Mas não lê o texto, eita, fulano entrou aqui na tipificação desse código, desse erro. Vai pagar carinho. O que ela está fazendo, a mão de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está demorando demais. Deus já era para ter corrigido aquela pessoa. O problema é que se Deus está demorando demais para corrigir aquela pessoa, graças a Deus que está demorando, porque Ele ia me corrigir primeiro. Quem tinha que entrar no tronco era eu primeiro. Por isso a gente tem que ir aprendendo direitinho, né? Então ele está falando isso. Então não é através... Agora outra coisa, preste bem atenção. A gente pode estudar para evangelismo? Pode. A gente pode estudar para ensinar? Pode. Mas igreja é um organismo sobrenatural. Nós não podemos comparar a igreja com CNPJ. Alguns pastores estão dizendo: a minha igreja é o meu CNPJ. Está ficando louco. A igreja não é terrena, ela é celestial. A igreja vai para o céu. Então ela é um ser sobrenatural, gente. Por isso, a gente precisa entender que não é através dos poderes naturais do homem que Deus se move em nosso mundo. Não é pela minha capacidade, não é pela minha linguística, não é pela minha oratória que vai acontecer nada. É pela ação dele. Então, igreja, e esta ação, ela está envolvida com o Espírito Santo. Aí ele diz mais, em Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui para Zorobabel, tá? Zacarias, ele está trazendo uma palavra a Zorobabel, ali naquele momento de reestruturação, de restabelecimento de reino, mas ele está dizendo exatamente para Zorobabel, né, o que o Senhor diz: não por força. Ninguém pode aceitar Jesus Cristo por força. Eu já fui numa igreja que vi as pessoas arrastando outras para ir lá na frente. Não adianta, isso não presta para nada.
você está se constrangendo e constrangendo a outra pessoa. A pessoa vai, para não ficar mais feia ainda, mais constrangida, ela vai. Mas nunca mais volta. Cria um trauma. Porque não é por força, nem por poder. Na tua tradução pode dizer nem por força e nem por violência. Mas ele está dizendo que sabe por quê? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem está falando é o Senhor através de Zacarias para Zorobabel, certo? Deus está falando para Zacarias, através de Zacarias para Zorobabel, e Deus está dizendo que as coisas acontecem não porque o homem tem a habilidade, o poder, a capacidade de fazer, mas ele está dizendo, Deus dizendo, pelo meu Espírito que está no meio de vós. Então, só quem é capaz de mudar você é o Espírito Santo. Às vezes a gente escuta umas mensagens que são bem emotivas, são bem profundas, mas elas atingem a alma. A gente muda por um mês, e algumas pessoas aqui, eu não preciso de revelação para isso, certo? Não estou recebendo revelação não. Aqui algumas pessoas já saíram da igreja dizendo, a partir de hoje eu vou mudar. Mas depois voltou a fazer o que não deveria. Então essa mensagem foi só na alma, ela atingiu a alma, ela não passou da alma, ela não transcendeu a alma e entrou no Espírito, porque não foi o Espírito Santo, porque o Espírito Santo quando age, até você estar aqui sozinho, olha só a diferença, você está num púlpito, você está numa igreja, o pregador está falando, está atingindo você, e você está dizendo, eu vou mudar a partir de hoje, vou fazer isso a partir de hoje, eu vou me reconciliar com a igreja, eu vou fazer isso, eu vou lá no irmão, vou fazer isso, aquilo, outro, e você até começa, e por que para? Porque foi a alma, tá? No entanto, às vezes você está aqui sozinho, fazendo a sua oração, olhando para o céu, olhando para o mar, ou vai até mesmo aqui com seus pensamentos, de repente, algo lá dentro diz, você tem que mudar nisso aqui. Aí você muda e nunca mais volta, porque sabe quem agiu? Foi o Espírito Santo. Por isso que não é por força, não é por violência, não é pelo muito falar, não é pela conversa, não é pela imposição, não é pela meter medo nas pessoas, mas é o Espírito Santo fazer todas essas coisas. Então, a gente precisa entender que é o Espírito Santo. Ele existe? Existe. No princípio já estava. Atos diz que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo. E foi. E está sendo. Você pode ter acesso ao Espírito Santo? Ele diz que toda a carne, todo ser humano. Não é privilégio de alguns escolhidos. É de todo ser humano. Então aproveita. Deixa o Espírito Santo tomar você. Amém? E ele diz, finalizando, vamos finalizar por aqui, viu? Senão não vem mais ninguém na próxima quinta, porque tem muita coisa aqui. Mas vamos ler só Mateus 13, 16 e 17.
diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que os olhos de vocês estão vendo? A palavra de Deus está ali. Bem-aventurados, vocês estão vendo a palavra de Deus. Bem-aventurados os teus ouvidos e os meus, porque nós estamos ouvindo, gente. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, né? Muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha aí, que maravilha, né? Então a gente vai mergulhar no Espírito Santo. Quem vai fazer a gente viver o fruto do Espírito Santo não é o medo de ir para o inferno, mas é o Espírito Santo, porque é dele, né? Dentro de nós, é ele quem faz. É ele quem faz a gente ter fé, né? É ele que vai fazer a gente apagar a ansiedade, os temores, né? Temores e tremores. Vamos ficar todos em pé.